nós temos um conjunto que é muito usado, que é o conjunto de funções para formatação, tá? Elas permitem que você pegue um template de uma string, aí eu quero escrever uma frase e que eu só mudo um pedacinho dela de acordo com o valor de uma variável. Então, ao invés de toda vez você ficar escrevendo a frase, concatena com isso, que concatena com aquilo, você utiliza o format, que é ideal para isso. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma frase, e agora, né, eu abri uma chave, coloquei um 0 para dizer que a primeira ocorrência que eu enviar como parâmetro vai ser colocada aqui, tá? E eu estou colocando aqui ponto .format e passando as duas palavras, tá? Nesse caso aqui, ele tem um erro nesse código que eu coloquei aqui, né? Tá faltando, né, na verdade, o que eu pretendia era isso e ficou assim. Então, eu quero que e agora José seja formado da seguinte maneira, olha. O que eu passar aqui nessa função format, na primeira posição, será substituído onde tiver o índice 0. O que eu passar aqui na segunda posição, será preenchido aqui nesse lugar. Avançando. Então, a lógica do format é essa, tá? Desse modo, eu posso fazer substituições no meu template de uma forma muito interessante, tá? Posso fazer para formatar mensagem e formatar determinados conteúdos, isso é muito útil. Lembrando que se eu repetir esse index 0 aqui em outro lugar, ele vai repetir a palavra José naquele lugar, tá? Então, ela vai ficar, e agora José, José, tá? Por quê? Onde ele encontrar o índice, perdão, né? E agora, né? Porque é o 0, sempre será a primeira palavra, tá? E você pode repetir esse índice a qualquer momento, quantas vezes você quiser, quantas vezes você repetir, ele vai fazer a substituição para você, tá? Ok? Se você preferir, você pode fazer a formatação sem colocar o índice dentro daqui. Mas se você fizer essa frase aqui, ó, esse template, sem colocar a formatação, obrigatoriamente ele vai fazer o seguinte, a primeira chave é a primeira palavra do parênteses aqui. A segunda é a segunda palavra do parênteses, tá? Ok? Eu não conseguiria, ele não saberia repetir, porque eu não disse. Mas quando você usa o índice, não precisa estar na mesma ordem. Um exemplo. Se eu passar aqui a palavra José antes do agora, tá? Eu posso recompor a frase. Embora nos parâmetros aqui eu passei de ordem invertida, mas aqui eu posso dizer que aqui é a palavra agora, que é a palavra 1, né? Porque aqui é a palavra 0, a palavra 1. E que essa aqui é a palavra 0, tá? Então, quando eu uso o índice, eu indico exatamente, e não interessa a ordem como ela entrou no parâmetro, eu vou lá dizer e o resultado vai ser o desejado. Se você ignorar o índice, você precisa ter cuidado, porque ele vai exatamente colocar essa ordem aqui. Ora, se eu tirar os índices, a frase vai ficar diferente daquilo que o poema, né? E José, agora, né, mudou totalmente a pergunta, tá bom? A outra coisa que nós temos aqui, eu posso passar já direto o valor aqui como parâmetro, ou eu posso passar uma variável como parâmetro, tá? Então, nesse caso aqui, ao invés de eu passar os valores, eu simplesmente setei os valores em uma variável e estou passando a variável como parâmetro. Ele vai pegar o valor que está dentro e vai fazer a substituição no meu texto. Aqui, eu mudei um outro exemplo, é que eu posso passar como parâmetros um dicionário de tradução. Então, quando eu faço aqui, ó, a variável nome, tá? Deixa eu tirar aqui. Eu faço um dicionário aqui chamado partes, e falo assim, ó, tempo é agora, nome é José. E eu disse aqui dentro do colchete que eu quero que ele, nesse ponto, ele procure no dicionário uma chave chamada tempo e o valor ele coloca aqui. Aqui eu estou dizendo que procure uma chave chamada nome e o nome ele preenche aqui. Então, quando eu passo esse dicionário como parâmetro, ele vai mapear cada chave do dicionário para cada uma dos valores entre chaves dentro da minha frase e faz a substituição também normalmente, tá ok? Então, tem vários caminhos para você alcançar o mesmo resultado, tá ok? E a forma mais sofisticada que só tem no Python 3 é essa aqui, ó. Em vez de eu fazer todo esse negócio, chamar uma função format, ele me permite que se você colocar um F, tá?
um F antes do sinal de aspas, ele entende que já é uma string formatada, tá? Então, quando você faz isso, você já pode passar os nomes das variáveis já aqui dentro, tá? Ele já vai fazer a tradução direta para você. Essa aqui é a forma mais recente, mais sofisticada de fazer isso, tá? Você vê, ao invés de eu fazer tudo isso aqui, bastou eu falar, é uma string formatada, esse aqui é o template, e aqui você coloca a variável tal, aqui é a variável tal. Pronto, ele já vai executar normalmente. A outra questão que a gente faz muito com textos é concatenar, ou seja, é quando eu somo um texto a outro texto, tá? O Python faz isso de diversas formas. A parte mais simples é eu somar, usar o operador de adição para concatenar strings. Então, você pode fazer assim, ó, e mais espaço, mais agora, mais espaço, mais José, e quando você executa isso, ele vai concatenar todas essas strings, tá bom? Essa é uma forma de fazer, tá? Vocês podem fazer sem medo. A outra forma é quando eu tenho uma lista de valores e eu quero unir aquela lista formando um texto, tá? Se eu tenho uma sequência de palavras, né? Eu quero recompor a minha frase, né? Eu posso fazer usando o join, que é uma função do tipo string. O que acontece? Quando você usa o join, significa que ele vai pegar cada palavra, cada conteúdo da string, da lista, acrescentar na frente o que tiver aqui, aí ele pega o outro, acrescenta, em seguida põe um desse, pega o próximo e assim por diante, tá? Ou seja, ele vai montar um único texto contínuo usando essa primeira parte que você colocar aqui como separador entre as palavras. Então, eu tenho uma lista e quero reformar, eu tenho uma lista só com as palavras, eu quero compor de novo a minha frase. Então, aqui, por exemplo, basta eu fazer e agora José, ele já montou a frase de volta para mim usando espaço. Se eu quisesse, ao invés de espaço, não, eu quero um tracinho, basta eu dizer entre parênteses, entre chaves ali, ou entre aspas, no início, naquela primeira frase, naquela primeira string que eu vou usar como join, né? Vou chamar o método join, você usa o caractere que você quiser, tá? Como join, tá bom? Ó, pode ser um pipe e assim por diante. Olha só. Qualquer um que você escolher, ele vai utilizar, tá? Imagina que eu receba um arquivo desse tipo aqui, ó, né? Deixa eu pegar aqui, separado por pipe. E você queira fazer uma transformação de um arquivo, por exemplo, para um outro formato, eu queria trocar um pipe ou um vírgula por ponto e vírgula em todo o arquivo. Você pode fazer essa tradução, tá? Nesse caso aqui, ó, eu estou pegando uma frase, né? Deixa eu pegar esse caso aqui, ó. Eu tenho um copiar aqui. Vou colocar um código aqui só para vocês terem uma ideia. Eu vou pegar esse cara, que é um texto, tá? Separado por traço, tá? Então, o que eu posso fazer com ele? Se eu fizer aqui um split nele, imagina que eu recebi um texto assim e quero trocar o separador. Eu vou fazer um split nele informando que ele está com um traço como separador. Se eu fizer isso aqui, ele vai virar uma lista de palavras. Então, se eu agora fizer aqui, ó, eu quero que esse traço não seja isso, seja vírgula, ou ponto e vírgula. Eu vou colocar ponto e vírgula, ponto, join, e vou abrir um parênteses, porque eu sei que isso aqui vai retornar uma lista de palavras. Então, só de fazer isso, eu vou produzir uma frase que agora está separada por ponto e vírgula, tá? Eu peguei um separador, quebrei, troquei, recompus a frase com outro separador, numa única linha de comando. Isso é uma coisa legal no Python. Em outras linguagens, a gente teria que fazer várias linhas de comando. Esse aqui, né, você consegue fazer isso muito rapidamente. Ok? Métodos de checagem do conteúdo que está dentro de uma string. Avançando, então, agora na parte, se eu quero checar o conteúdo, tá? Eu só vou passar alguns casos, tem uma lista enorme, tá? De funções. Então, por exemplo, olha, tem o rfind, que ele procura uma palavra e localiza a primeira ocorrência vindo da direita, tá? Você pode perguntar, por exemplo, essa palavra, essa frase ou essa palavra começa com
tal letra ou tal intervalo? Então, se você colocar aqui, por exemplo, ó, começa com a letra E, né? Se eu perguntar, começa com a letra E, ele vai assim, sim, começa com a letra E. Então, quando você vai filtrar coisas nos data frames, você está tratando, eu quero tudo que tem tal conteúdo, pode remover, ou se tiver tal conteúdo é o que eu quero. Então, esse start with, a questão de verificar se um texto está lá dentro, tá? Isso vai ser muito útil. Se termina com, vai ser muito útil para vocês na hora que estiver tratando dados. Aqui, ó, começa com agora, ele começa com E, tá? Assim por diante. A outra é o termina com, é o ends with, né? Então, termina com interrogação, se eu fizer essa pergunta, ele, verdade, tá? Mas se eu perguntar, termina com A, ele vai dizer não, porque não termina. Pode ser uma única letra, como pode ser a própria palavra inteira, tá? Você pode falar, termina com José, tá? Eu posso perguntar assim, ele vai avaliar o trecho do final. Ó, termina com José, tá? Existe o find e o index, eles são basicamente a mesma lógica, né? Então, o find, você passa um conjunto de caracteres, ele vai encontrar aquela sequência lá dentro e vai dizer a posição inicial dele, tá? Então, tem G aqui, ou seja, encontre um G dentro dessa frase. Ele encontrou, é a quarta letra, porque é a terceira posição, porque já que começa em 0, né? Encontre o índice do José, né, do J. Ele vai encontrar o J, porque ele também tem a mesma função de achar a posição e dizer, ó, o índice que começa essa palavra que você falou, que você me informou, é a posição tal. Tá bom? O count serve para você contar quantas vezes aquela palavra, aquele trecho que você falou aparece naquela frase, tá? Quantas vezes aparece? Aparece só uma, aparece duas, tá? Às vezes você precisa dessa lógica, não precisa implementar, ele já conta para você, tá? E outros para testar formato, né? Como o Python, ele é tipagem dinâmica, uma variável pode ter qualquer formato. Às vezes você quer testar o formato dele, o conteúdo que está lá dentro. Então, tem uma pergunta assim, ó, ele é alfanumérico, né? Aqui, ó, false, né? Aqui, se você perguntar alfanumérico, né? Ele vai responder sim, tá? Ele é apenas ele só contém letras do alfabeto? Falso. Por quê? Tem uma interrogação que não é letra do alfabeto, tá? Então, quando você coloca is alfa, ele pergunta, todas as letras estão no alfabeto? Se sim, é porque não tem nenhum caractere especial ali, entendeu? Se eu tirar tudo, aí, ó, sim, né? Mas espaço, interrogação, isso não são letras do alfabeto. A lógica, is decimal, né? Ok? False. Mas se eu passar um número, é um número formado, né, no padrão decimal, ok? Tá bom? Que não é para confundir se ele é do tipo decimal, é se ele usa o sistema decimal, tá? Isso todos são números, né? De 0 a 9, tá? Todos são números de 0 a 9. Como tem uma vírgula, ele fala assim, não, tem um negócio aí que não é 0 a 9, tá? Por isso ele respondeu falso, ok? A lógica do isDigit é a mesma coisa do isDecimal, tá? Ele vai verificar se todos são algarismo, né? Se são dígitos, ok? Se for todos, ele vai responder sim. Se tiver uma coisa que não é um número aí dentro, ele vai reclamar, tá? Esse aqui, ó, isIdentifier, ele verifica se atende aquelas condições para ser nome de variável, tá? Que pode ser letra maiúscula, minúscula de A a Z, e números de 0 a 9 ou sublinhado. Se tiver qualquer conteúdo diferente desse, ele vai dizer que não é um identifier, tá bom? Ó, essa é a lógica, é true, mas se eu pegar aqui, ó, com espaço, porque não é permitido espaço em nome de variável, ele vai dizer, olha, perdão, deixa eu pegar um identifier aqui falso. Esse aqui, perdão, já fui para lá. Essa célula, nome, traço, nome, espaço, pessoa não serve como identificador para nome de variáveis, né, espaço na memória, então, ele, ó, é falso, então você não poderia usar isso. Ok? Tem o isNumeric, que também é outro teste que você pode fazer para detectar se o valor que está ali é um valor numérico, tá? Esse aqui, se eu colocar algum ponto, né, algum sinal de separação, ele também não consegue identificar, tá? Porque ele procura, só tem números, tá? Muito similar.
O sprintable, se ele tem algum, se todos são caracteres imprimir, se tiver um barra T, um barra N, qualquer caractere que não seja imprimível vai voltar false, tá? Aqui é o caso, eu coloquei um barra T, que é um símbolo de tabulação, ele vai dizer que nem todos são imprimíveis, tá bom? Aqui ele pergunta, às vezes você quer testar se está tudo em branco naquela célula, né? Então, o easy space serve para testar. O conteúdo é todo espaços em branco? Se for assim, eu quero eliminar esse registro, por exemplo. É uma forma de testar, tá? Nós temos o rfind, que ao invés dele achar a primeira ocorrência vindo da esquerda, ele vai procurar a primeira ocorrência vindo da direita, tá? E o rindex é a mesma coisa. O index busca aqui, o rindex busca nesse sentido, tá? Ok? Então, ele vai, olha, o rfind O, ele vai, em vez de trazer o primeiro O, ele trouxe o último O aqui, porque ele leu daqui para cá, então esse cara é a primeira ocorrência, tá? E o rindex, ele vai fazer nesse sentido aqui também, né? Mesma lógica, voltando no sentido contrário, por isso que ele diz que 9 é a posição do O, tá bom? E se eu quero fazer testar se um conteúdo está dentro, você sempre vai usar essa lógica aqui, ó, in, tá? Você passa a parte que você quer procurar e pergunta, agora in e agora José? Né? Ou not in, se você quer. Agora não está, você pode invertir com not, mas olha aqui, ó. Agora in, né? Então, se você fosse um if, ó, para checar se aquela frase tem tal palavra, você coloca if, coloca a palavra que você quer procurar, in, coloca a variável que contém a frase, tá bom? Ok? Lembrando que esse caractere de escape, que a gente chama, né, como vocês viram ali usando um barra T, ele é utilizado dentro do conteúdo de variáveis string para mudar o significado do caractere que vem em seguida. Então, o T é apenas a letra T, mas se eu colocar barra T, eu estou dizendo para o compilador que é uma tabulação, esse símbolo de tabulação que você faz aqui no seu teclado, o tab. Se você colocar N, só é a letra N, mas se você colocar barra N, ele entende que é uma quebra de linha, tá ok? Tá? E existem alguns conjuntos de caracteres desse tipo, tá? Então, sempre que você quiser indicar esses caracteres mudando o sentido deles, né, você vai usar essa barra invertida. É exatamente a questão do cifrão. A barra invertida é o escape. O cifrão sozinho, dentro de uma célula Markdown, ele tem função. Para fórmula matemática. Mas eu não quero ele com essa função, eu quero mudar a função dele. Então, o escape, eu ponho o cifrão, ele muda de função. Ele volta a ser apenas uma letra. Tá? Então, você pode ter assim, ó, como, e agora, barra N José. Barra N significa quebra de linha, tá? Então, se eu mandar imprimir, ele vai imprimir em duas linhas. Ele vai imprimir o José, vai quebrar o agora, e vai quebrar a linha e imprimir o José. Tá ok? Ó, a mesma coisa aqui, ó. O barra T, ele vai espaçar o agora do José, o espaço correspondente a uma tabulação. Olha, agora, tabulação José. Tá? Isso é útil quando você está trabalhando arquivos que são formatados, tá? Você pode, às vezes você está usando aspas duplas ou aspas simples para poder fechar e terminar uma string, e no meio do conteúdo tem aspa de novo. Se você deixar aquela aspa, o compilador vai achar que encerrou, e não encerrou, porque o restante faz parte. Para você dizer para ele que a aspa não é um fechamento de uma string, mas é só um conteúdo mesmo, basta você fazer aqui, ó, né, esse barra escape, aspa, ele já vai traduzir essa aspa como aspa no sentido dela mesmo, não como comando de início e término de um conteúdo de string, tá? Então, se eu fizer dessa maneira aqui, ele funciona, mas se eu tirar essa aspa aqui, ó, esse código já não funciona. Por quê? Ele acha que aqui começou a string, aqui terminou, e tem um lixo aqui que eu não sei o que fazer, tá? Então, eu vou escapar o conceito da aspa, nesse caso, voltando ela a ser apenas um texto, usando a barra invertida. Tá? O mesmo acontece dentro da aspa simples, se você quiser reutilizar uma aspa simples dentro de um conteúdo que você iniciou com aspas simples. Aqui tem um erro no final, aqui, né? Que eu iniciei com uma aspa e terminei com a outra.
Ok? Se você usar uma aspa aqui diferente, aqui dentro você pode usar qualquer uma, tá? Então, por exemplo, se você usar aqui aspa dupla, aqui dentro você pode pôr a simples sem ter que fazer o escape e ele vai continuar funcionando normalmente, tá? Você não precisa, é só quando você usa a mesma para começar e terminar e ela mesma, esse mesmo tipo, você quer começar ela no início. Você vê, ó, aqui eu não preciso escapar o aspa e ele funciona, mas por quê? Porque eu comecei com dupla e no meio eu usei a simples, tá? Vamos avançar. Além da operação de adição que concatena string, na string você pode usar a operação de multiplicação se você quiser repetir ela várias vezes, tá? Isso aqui é uma coisa que ajuda, às vezes você quer produzir algum conteúdo repetido, né? Você não precisa ficar Ctrl+C, Ctrl+V, você pode usar o recurso de multiplicar um trecho por um número, ele vai repetir aquilo quantas vezes for, tá bom? E com isso, nós terminamos a lógica da variável do tipo string e as suas operações, praticamente todas. Então, acho que vocês têm um fundamento bom. Eu quis enfatizar ela porque a gente usa muito esses tipos de tratamento para string o tempo todo. Então, vocês estão aí com um bom material para poder avançar.